Queria falar com vocês, pessoal, sobre a manchete de hoje da Folha de São Paulo. Indicação de Messias ao STF estremece relação do governo com o Senado. Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Por que é que o mesmo senador Davi Alcolumbre segue aí comemorando junto com Lula a conquista de ministérios de indicação da cota pessoal dele, cargos e até o petróleo na Foz do Amazonas? Fica comigo até o fim, porque hoje a gente vai desmontar essa narrativa de crise e mostrar que ela, na verdade, esconde acomodações pesadas, pessoal, com nome e sobrenome. E sabe quem tá apavorado com isso? É a oposição. Então vamos lá, porque a Folha constrói a história assim. Lula indicou o Messias ao STF sem avisar, sem alinhar, sem falar com o presidente Davi Alcolumbre. O Alcolumbre teria ficado magoado, o clima azedou e agora o governo estaria desgastado com o Senado. Essa leitura sugere uma cena de rompimento, quase uma ameaça velada. Se o Planalto não obedecer à preferência do presidente do Senado, o governo pode perder sustentação. Só que, quando a gente sai da manchete e entra nos fatos concretos, não é nada disso que a matéria traz. A realidade é outra. Já deixa o like, se inscreve, se você não já está inscrito, ativa o sininho e volta aqui sempre, porque o canal está cobrindo a política brasileira. Então, pessoal, vamos analisar bem. Em 24 de abril de 2025, esse ano, Lula nomeou Frederico Siqueira Filho, ministro das Comunicações. A agência Gov, o próprio Planalto e CNN são claríssimos. A indicação foi apresentada ao presidente Lula pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, via União Brasil. Ou seja, não é apenas uma afinidade política, é espaço formal dentro do governo. O Alcolumbre não é coadjuvante, ele escolhe ministro de uma pasta que manda em Correios, Telebrás, radiodifusão, concessões. Então, enquanto a manchete fala em relações estremecidas, a realidade mostra um senador com poder de indicação ministerial e um governo que aceita esse arranjo. Então, qual é o recado? Que existe conflito? Claro, sempre vai existir a disputa política, mas existe também cota, ministério, máquina do Estado dividida com o presidente do Senado. E além disso, galera, queria falar de um outro ponto sensível: petróleo na Foz do Amazonas. Por quê, pessoal? Desde 2023, o IBAMA vinha resistindo à pressão para liberar a exploração na margem equatorial, região considerada uma das últimas grandes fronteiras de petróleo no mundo e uma região onde a discussão sobre a exploração é extremamente sensível do ponto de vista ambiental. Então, pessoal, vamos destrinchar aí, porque olha só, em fevereiro de 25, a reportagem da Reuters aí mostra o Lula falando publicamente que o IBAMA parecia ser contra o governo porque travava o projeto da Petrobras na Foz do Amazonas, e essa fala, ela veio logo depois de conversas entre Lula e Alcolumbre, que foi descrito como um veemente defensor da exploração de petróleo no Amapá, ou seja, o Alcolumbre queria muito essa exploração. Então, corta agora para setembro de 2025. O site oficial do Senado publica a matéria aí, ó. Davi Alcolumbre celebra avanço histórico no licenciamento para exploração de petróleo na Foz do Amazonas. Nele, o próprio Alcolumbre comemora a aprovação pelo IBAMA da avaliação pré-operacional da Petrobras, última etapa antes de uma licença ambiental. E um pouco depois, em outubro, outro texto do Senado já registra que ele aplaudia a decisão do IBAMA de liberar a pesquisa na margem equatorial, dizendo que isso era um anseio de mais de uma década dos amapaenses. E não para por aí, galera. O site jurídico J traz uma chamada: Alcolumbre agradece a Lula por avanços na exploração do petróleo na margem equatorial, dando aí explícito que o presidente do Senado acredita diretamente ao Lula esse avanço no licenciamento. Então, em resumo, o Alcolumbre pressiona pelo petróleo, o Lula compra a briga com parte da própria base ambiental, o IBAMA muda de posição e o presidente do Senado, Alcolumbre, agradece
publicamente ao governo Lula. Isso não é exatamente o roteiro de uma relação estremecida como a matéria da Folha traz, né? É um roteiro de uma grande acomodação política entre duas lideranças aí que se entenderam. Então, o que a gente vê aqui é que, muito pelo contrário, não tem estremecimento nenhum, tem uma afinidade, um alinhamento com projetos entre o governo e o Senado. E ainda tem um ponto-chave aí, porque o Alcolumbre não é só o homem do petróleo e dos ministérios, ele também foi o fiador do governo numa pauta super sensível nesse momento, que é a anistia dos golpistas do 8 de janeiro. Então, tem a reportagem aí, a Gazeta do Povo, que resume aí, ó: cargos, anistia e petróleo reforçam parceria de Lula e Alcolumbre, e cita as fontes do Planalto dizendo que a exploração de petróleo no Amapá é vista como uma moeda de troca para que o presidente do Senado segure uma eventual proposta de anistia ampla aos presos do 8 de janeiro, aos golpistas lá, né? Ao mesmo tempo, matéria da CNN mostra aí que o governo aposta no Alcolumbre para frear uma anistia que inclua o Bolsonaro negociando uma espécie de alternativa que reduza apenas dos peixes pequenos e deixe de fora os grandes organizadores, financiadores e mentores do golpe. O portal do Senado registra o próprio Alcolumbre dizendo que a anistia não é prioridade no Brasil nem no parlamento, defendendo que o Congresso foque em redução de pobreza, retomar a agenda econômica, ou seja, para a direita golpista, Alcolumbre é o homem que pode barrar a anistia ampla. Para o governo, ele é um muro de contenção no Senado. E no meio dessa disputa, petróleo na Foz do Amazonas aparece como o maior sinalizador de que essa aliança está firme e está sólida. Mais uma vez, parece muito mais uma aliança do que um rompimento. Enquanto você lê manchetes aí dizendo que a indicação do Messias estremece a relação com Lula e o Senado, vale lembrar o conjunto da obra. É Ministério das Comunicações indicado por Alcolumbre, licenciamento acelerado para petróleo na Foz do Amazonas, celebrado e agradecido pelo Alcolumbre em notas oficiais, e o papel de árbitro da anistia aos golpes descritos nas matérias aí da CNN e tudo mais. Isso não é um retrato de um casamento em crise, isso é um retrato de um casamento político complexo, com brigas públicas sim, mas também com muita acomodação de interesses, cargos, decisões estratégicas, inclusive decisões que pesam no bolso de todo o estado do Amapá e do Brasil. Porque essa questão da Foz aí e dessa quantidade de petróleo que tem lá é algo que o Brasil precisa olhar com muita seriedade, principalmente estando agora um governo progressista, porque no momento em que entra uma extrema-direita e olha para esse negócio aí, vão querer explorar de qualquer jeito e jogando isso tudo na mão de empresário de extrema-direita também, sem a menor preocupação. Então agora é o momento de discutir com seriedade, discutir com ciência, com tecnologia e entender quais são os caminhos. Gostou, galera? Curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho, volta aqui sempre. Tem muito conteúdo saindo aqui. Tamo junto, galera.